Olá, eu me chamo Adalberto e há 20 anos, quando eu tinha exatamente 8 anos de idade, eu estava muito feliz porque meu pai havia prometido para mim que me levaria para passar alguns dias no sítio do meu tio e eu poderia brincar lá com os meus primos. Então eu estava fazendo muitos planos na minha cabeça. Eu pensava, vou levantar cedo, vou ajudar a dar comida para os animais, depois vou nadar no riacho, vamos pescar. Essas coisas estavam na minha cabeça todos os dias. E eu contava nos dedos os dias passando até chegar o grande dia que os meus pais me levariam lá para o sítio. Eu ficaria poucos dias naquele lugar, somente 3 dias. A gente chegaria na sexta-feira, ficaríamos na sexta, então, sábado e domingo. Domingo à tarde a gente já voltaria para casa, porque na segunda-feira os meus pais precisariam trabalhar logo cedo. Mas era o suficiente, era o tempo exato que eu precisava para me divertir lá no sítio, principalmente na companhia dos meus primos, que sempre falavam que era um lugar muito gostoso para se criar muitas brincadeiras. Ao chegar lá no sítio, os meus primos já estavam nos esperando. Eles vieram correndo ao encontro do carro, todos alegres, e me chamavam: Adalberto, venha, 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 vamos brincar, vamos brincar. Todos queriam me mostrar alguma coisa. Tinha 3 primos e cada um deles queria me levar para um lugar para ver uma coisa diferente, para mostrar as galinhas, para mostrar os porquinhos, para mostrar o cavalinho também, que tinha nascido há poucos dias. Então eu tinha muita coisa para fazer naquele lugar. E aquela sexta-feira passou assim tão rápido. E nós brincamos tanto durante o dia, que ao cair da noite, todos nós estávamos exaustos, muito cansados. A gente só queria dormir naquele momento. Mas a gente não poderia ir para a cama sem tomar o nosso banho. Um de cada vez tomou o banho. Depois a minha mãe e a minha tia haviam arrumado o jantar e chamaram a gente para comermos algumas coisas e depois, assim, a gente poderia ir para a cama para dormir. E assim nós fizemos. Depois do jantar, nós nos dirigimos até o nosso quarto. E no quarto dos meus primos havia 2 beliches. E o meu lugar foi no beliche superior, na cama de cima. Eu subi, me cobri, estava muito cansado. Eu acredito que em poucos minutos eu já peguei no sono. Os meus primos também. Mas durante a madrugada eu fui acordado com alguns ruídos em cima do telhado. Eu não sei se você consegue imaginar, mas a casa do sítio, talvez você conheça, a casa de sítio não tem laje. É somente as paredes e o telhado também. Então, como eu estava na cama superior da beliche, eu estava bem perto ali do telhado e conseguia ouvir muito fácil os ruídos de alguma coisa se movimentando sobre a telha. E até parecia que aquilo que estava em cima do telhado estava querendo levantar uma telha. Eu fiquei com medo, assustado. Cobri a cabeça, mas aquele barulho continuava lá em cima da telha. Então, sem fazer muito barulho, eu descobri a cabeça e olhei para baixo e comecei a chamar o meu primo Tiago. Tiago, Tiago, você está acordado? Tiago, acorda, Tiago. Mas ele estava dormindo e não ouviu eu chamá-lo. Então eu desci bem devagar da beliche, tomando cuidado para não fazer nenhum ruído. Na verdade, eu queria sair correndo dali, que já estava com muito medo, não sabia o que era que estava mexendo lá em cima. Eu fiquei do lado do meu primo Tiago, toquei no ombro dele, chacoalhei o corpo dele bem devagar e então ele acordou. Ele perguntou: o que está acontecendo? O que foi? E eu disse para ele: Tiago, fala baixo, mas tem alguma coisa se movendo em cima do telhado. E o Tiago disse: não é nada, volta a dormir. Eu falei: Tiago, como não é nada? Tem alguma coisa se mexendo lá?
Então ele me disse, deve ser uma coruja, Adalberto. Aqui nesse lugar tem muitas corujas e de vez em quando elas pousam sobre o telhado e ficam arranhando a telha com as suas unhas. Volta a dormir, não fica com medo não. Pode voltar a dormir, que nós já estamos acostumados com isso. Mesmo sentindo muito medo, eu subi na beliche novamente, deitei, cobri a cabeça, fiquei todo encolhido embaixo da coberta, mas eu não estava ouvindo mais o barulho. Mas eu também não conseguia pegar no sono. E os meus primos, todos estavam dormindo. Até o Tiago, que eu vi acordado, já pegou no sono novamente. De repente, o barulho começou a me incomodar novamente. Mais uma vez, aquele barulho em cima do telhado. E desta vez, os cachorros lá do sítio sentiram a presença de alguma coisa e começaram a latir ao redor da casa. Eles corriam. Tinha mais ou menos uns 4 ou 5 cachorros lá na casa. E todos estavam alvoroçados lá fora. Corriam de um lado, corriam para outro, latiam, gritavam. Com o barulho dos cachorros, os meus primos acordaram assustados e começaram a chorar. E eles saíram correndo. Quando eles correram, eles gritaram para mim, corre, Adalberto, corre, vem com a gente, vamos correr, vamos sair daqui. E os meus primos, os mais novos, estavam se esgoelando de tanto chorar. Eu desci rapidamente da beliche, dei um salto, calcei o meu chinelo e saí correndo atrás deles pelo corredor. Naquele momento, o meu pai também escutou o barulho e já estava em pé. E o meu tio também saiu do quarto dele. E os dois, o meu pai e o meu tio, foram até lá fora ver o que estava acontecendo. Eles queriam saber o que havia deixado os cachorros agitados daquele jeito. Eles rodearam a casa. Depois de alguns minutos, eles retornaram para casa e disseram que não encontraram nada. Naquele momento, os cachorros também pararam de latir de forma desesperada, como se quisesse pegar alguma coisa que estava em cima do telhado. Eu falei para o meu pai o que eu tinha escutado. O meu pai ouviu o que eu tinha para falar a ele. O meu tio também ouviu a minha conversa e ficou olhando sério para mim. O meu pai disse, não foi nada, voltem a dormir. Pode ficar tranquilos que nós estamos aqui. Qualquer coisa, vocês chamam a gente, que a gente levanta correndo e vamos até o seu quarto. O meu tio também falou a mesma coisa. E lá vamos nós novamente para o nosso quarto. Eu entrei no quarto e fiquei olhando para a beliche. Eu não queria mais dormir lá em cima. Mas o meu primo, que estava dormindo abaixo de mim, também não queria aquela parte superior. O outro primo, que estava também dormindo na parte de cima, estava mais perto da porta, do corredor. E a minha beliche que eu estava dormindo estava bem próximo da janela. Mas eu tive que subir então, se eu quisesse dormir sobre o colchão. Eu subi com medo. E estava ali rezando para que não surgisse novamente aquele barulho. Mas infelizmente, o meu pedido não foi atendido. Algumas horas depois, aquele ruído começou a me incomodar novamente. Eu já não estava mais conseguindo pegar no sono. E agora o ruído era mais forte. Eu fiquei com muito medo. Eu dei um grito e desci rápido da beliche e chamei o meu primo. Os outros dois também acordaram. E quando eles abriram os olhos, aquilo que estava em cima do telhado conseguiu levantar uma telha. E nós conseguimos ver 2 olhos vermelhos. E eles estavam olhando para nós. Nós gritamos apavorados e saímos novamente correndo lá do quarto e fomos lá para o corredor novamente na direção do quarto do meu tio. E eu fui para o quarto do meu pai, gritando, e aquele barulho que nós fizemos chamou a atenção dos adultos e eles levantaram rapidamente e já saíram correndo lá para fora. E os cachorros novamente estavam latindo desesperados. E lá de dentro da casa,
nós ouvimos que os cachorros foram na direção do mato, correndo naquele lugar, latindo, como se estivesse perseguindo alguma pessoa. O meu pai e o meu tio já estavam lá fora e estavam seguindo os cachorros. De repente, os cachorros começaram a gritar, como se estivesse apanhando de alguma coisa. E logo eles voltaram para casa. Logo depois, o meu pai e o meu tio também entraram na casa novamente e ficaram conversando na cozinha. Eu estava lá no quarto da minha mãe, onde minha mãe estava dormindo. Naquele momento ela estava acordada comigo, porque eu estava muito apavorado. Os meus primos estavam no quarto da mãe deles. E o quarto onde a minha mãe estava dormindo era bem perto da cozinha. E eu comecei a prestar atenção na conversa do meu pai e do meu tio. E o meu tio falou para o meu pai que aquele lugar estava sendo rodeado por uma bruxa. As pessoas já estavam ficando assustadas com aquela bruxa que vinha até as casas. Ela subia no telhado e através dele ela entrava na casa para pegar alguma coisa. Mas da mesma forma que aquela bruxa surgia, ela também desaparecia de forma inexplicável. Muitos já estavam fazendo até vigília durante a noite para tentar dar um flagrante daquela bruxa. Mas ninguém conseguiu ainda. Quando eu ouvi aquela história, eu olhei para minha mãe e disse para ela: mãe, eu não volto mais dormir naquele quarto. Eu não volto mais dormir naquele quarto. E a minha mãe disse: calma, fique tranquilo, Adalberto. Você vai ficar essa noite aqui com a gente. E naquela noite, também nas outras, eu dormi lá no quarto do meu pai. De manhã, quando nós acordamos, nós fomos lá atrás da casa e havia algumas telhas caídas no chão. Eu acho que a pessoa, ou seja o que for, que subiu no telhado, escorregou e caiu. Nessa hora os cachorros conseguiram atacar aquela coisa. Mas essa coisa também fugiu pelo meio do mato e até bateu nos cachorros. Eu não sei se era bruxa, eu não sei se era uma raposa, mas coruja não era, porque conseguiu levantar uma telha e ficou olhando para mim e para os meus primos que estávamos dormindo dentro daquele quarto. Nunca mais esqueci essa história.